Vamos lá? Ao anterior, pronome. Quais tipos que a gente viu? Pessoal. Antes disso, o que é um pronome? Só para relembrar e rápido, sempre eu tenho mais do que 7 minutos. Constitui ou acompanha o substantivo, relacionando as três pessoas do discurso. Isso! Muito bom. Você tá... Classe de palavra que acompanha ou substitui o substantivo, ou nome, né? Pronome. Além disso, ele tem uma função específica que é indicar uma das três pessoas do discurso. Se você quer quais são. Vimos que há dois tipos básicos de pronomes que estão lá em cima e que depois há várias ramificações. Quais são, Copete? Copete. São dois tipos de pronome. A base, lá em cima, os dois primeiros tipos. Um que acompanha e o outro que substitui. Quais são? Substantivo, adjetivo? Isso. Um é um pronome substantivo e outro pronome é o pronome adjetivo. Aproveitar que o Copete está com um livro, né? A gramática. Primeiro pronome que a gente viu foi justamente um dos pronomes substantivos. Qual foi? Você lembra? Então, anterior, bem rápido. Pronome? Deus. Pronome? É. Não. Antes disso, ele é o quê? Pessoal. Pessoal. E por que o nome pessoal? Porque esse especificamente tem essa função que você falou. Definir uma das pessoas do discurso. Dos pronomes pessoais, aí sim a gente viu que há dois. Há dois tipos, né? Rapidinho aqui só para lembrar. Quais são? No caso, reto e oblíquo. Beleza? Qual a diferença entre reto e oblíquo? Simples. Reto, o papo é reto. Então é o cara que está ali na oração fazendo o quê? É o cara que está agindo. Né? Quais são os pronomes do caso reto? Fácil, rápido, né? Todo mundo já sabe isso aí. Eu estou indo umas duas vezes. Tá? Qual observação importante que eu trouxe acerca do pronome do caso reto? Quais são os únicos, isso é muito importante, quais são os únicos? Eu e tu. Eu e tu. Porque todos os outros podem ser também qual tipo de pronome? Oblíquo. Qual é a função do pronome oblíquo? Ele é aquele que é o que fica escondidinho, o oblíquo, né? Aquele que é o omisso. Complemento. Tá. Pergunta. O ele pode ser pronome oblíquo? Pode. Pode. Como a gente acabou de afirmar, vocês acabaram de falar comigo, os que não podem nunca ser pronomes oblíquos são o primeiro de tudo. Só funciona como que na oração, como sujeito. Tá, além do pronome pessoal, a gente viu outro tipo de pronome. Nós vimos outro tipo de pronome além do pessoal. Qual? Qual? Oi? Tratamento. Tratamento tanto pessoal. Possessivo. Possessivo demonstrativo. Possessivo. Assim no exército? Sim? Sim. Possessivo. O pronome possessivo tem essa característica, né, de trazer posse de um objeto. Há sempre um sujeito. Né? Lembrando que o pronome possessivo sempre concorda com o objeto. Né? Minha, casa, meus, sapatos, etc. Você concorda com possuído? Com a coisa possuída. Coisa possuída. O pronome possessivo é substantivo ou adjetivo? O pronome possessivo é um pronome adjetivo ou substantivo? Adjetivo. O possessivo e o demonstrativo. Demonstrativo. Também adjetivo. Demonstrativo. Aí nós vimos uma questão do EOF do ano passado, né? Questão muito interessante. Cláudio trouxe uma última observação aí quase no. Apagada as luzes. Com apagadas luzes. 48. Interessante a observação. Realmente aquela questão ficou um pouco meio vaga, um pouco complicada, não consegui derrubar, fiquei muito chateado que eu achei que eu ia conseguir, mas não consegui derrubar com o recurso que a gente fez. Demonstrativo. Lembrando que, principalmente, quando eu tenho três ocorrências, claro, a do meio vai ser qual o pronome demonstrativo? Do meio tem três ocorrências. Para ti que teve dúvida, lembra? Três ocorrências. Paulo, Renata e Sofia. Eu quero falar do Paulo, que é o que está mais longe, eu vou usar o qual? Aquele. No meio, a ocorrência do meio sempre é o esse. Né? Numa redação, que vocês vinham errando, né? Vinham errando, não erram mais. Dificilmente você vai usar o este, porque o este serve para quê? Para inserir novo enunciado, uma nova informação. Então, normalmente quando você fala esse assunto é recorrente, você já falou do assunto lá em cima, então é esse. Beleza? Quando eu tenho duas pessoas, né? Quais pronomes eu uso? Este e aquele. Este e aquele. Não vou usar esse porque eu não tenho a pessoa do meio. Com relação a tempo muito remoto, né?
Aí é ok, mesmo sentido. Presente, o hoje é o este. Este. E o esse é um passado próximo. Só porque não tem a opção de Não tem esse e esse, né? De este e esse. Tiago, conforme os registros, quem é na lista que não se produz? Se a pessoa não admite que não. É, só justiça, mas aí eu vou subir acabando Querer analisar o Esse, pelo mas é que o esse. Sim, esse não serve. Ou a explicação da várias pontos. Esse é Não, pelo tempo, né? E eles eram pelo. Apareceu primeiro. Está ignorável o tempo. Só pra te lembrar. Deixa eu só perguntar uma coisinha aqui. Ó. O certo seria essa e aquela, né? O certo seria essa e aquela. É a letra A? Ô, mano, primeiro desse São três. Resposta correta. essa é só. Foi essa. Mas o essa está no Aquela. próximo. Sim. Então, mas o essa só se tiver três. Olha só. A chuva de hoje causou mais estragos que a semana passada. Aqui é branda, né? Se lembra? Branda. Foi mais branda. Qual foi mais branda? Está mais próximo do doutor ou está mais longe? Hoje, esta, por exemplo, hoje. Esta foi mais branda. Né? A chuva de hoje causou. Qual foi a chuva mais branda? A de hoje foi A chuva de hoje causou mais estragos. Ela foi mais branda, será que causou mais estragos? A de hoje Mais estragos. Essa. Então, é isso. O esta é da chuva está mais perto da chuva grande. Qual era o questionamento? Qual foi o questionamento? Que foi muito interessante esse Porque acaba o questionamento. tempo. A questão do tempo. Porque, da mesma forma que o pronome demonstrativo demonstra informações presentes na oração, e essas informações, quando estão mais próximas, mais distantes ou no meio, dependendo do caso, vai ter um pronome ou outro, este pronome também ele é relacionado a tempo, como a gente viu. Então, se houver confusão aqui, por exemplo, que a chuva de hoje causou mais tarde, semana passada, um tempo remoto, se eu estivesse me referindo a tempo, e se eu quisesse me referir à da semana passada, seria aquela chuva, por exemplo. Né? Aquela chuva. Sendo que a chuva de hoje, eu teria que colocar hoje o esta. Né? Entre aspas, porque o Cláudio trouxe uma observação muito interessante. Só que o que ocorre? Aqui, como opções, mais próximas seriam essa e aquela. Né? Só que, primeira coisa, semana passada, para você considerar que é um tempo remoto, é um pouco complicado. Não tem como você afirmar, poxa, semana passada é um tempo remoto. Aquela é para tempo remoto, passado distante. Então, nem teria como colocar aquela, né, como segunda ocorrência. Né? Então, acabou, a banca respondeu, eu até tenho um recurso, mas eu acabei não trazendo. A banca respondeu que não havia outra resposta possível senão essa daqui, né? Que se referia justamente à disposição das informações. Então, se eu me referir à chuva da semana passada, que foi mais branda, é que está mais próximo. Então, esta chuva foi mais branda. Né? E aquela chuva Tornou-se a de hoje. que é a mais distante.